Então, boa noite. Chegamos à nossa aula 3 da Comunidade Saúde Mental 5D, também do canal do YouTube Dr. Ricardo Frota. A nossa comunidade que tem o objetivo de levar saúde mental vinculada à espiritualidade, né? Então, ou seja, todas as vertentes que trazem, que fornecem, que trazem conhecimento sobre saúde mental e que abraça a espiritualidade, que todas as relações de saúde do corpo físico com o espiritual está aqui no nosso canal. E hoje eu tenho um grande prazer mesmo, assim, sem nenhum tipo de clichê, em trazer o Dr. Gui. Eu conheço ele já ouvi falar dele há um bom tempo, mas nunca tive uma conexão, um contato próximo com ele, que aconteceu esse ano, né? Eu visito muito a clínica dele, que ele tem em São Paulo, na Vila Madalena, para quem é de São Paulo e quer conhecer. Uma semana por mês ele está em São Paulo fazendo atendimentos, né, individuais, faz cursos de formação em terapeuta Ayurveda, ele tem uma vasta gama na área de atuação. Ele é médico realmente, formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, e atua muito dentro da Ayurveda. Ele vai falar melhor sobre essa área de atuação dele. Então, antes de chamá-lo, quero primeiro trazê-lo a apresentação curricular para vocês terem uma ideia, né? E como eu falei, ele é um médico formado pela Universidade Federal de Uberlândia, médico intensivista, né, também formado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né, a MIB. Gente, é tanta coisa aqui da Índia, né? Ele que é autor de livros, né, na área do yoga básico, volume 1, volume 2. Ele é presidente da escola Brahma Vidyalaya Yoga aqui no Brasil. Ele foi consagrado em 1964 pela Escola Védica de Sabedoria e Yoga na Índia. É um monte de coisa, gente, que eu tinha que separar pelo menos uns 10 minutos para sair, ou 15, para poder sair falando aqui para vocês. Mas eu acho que nada melhor, a melhor apresentação que mais marca o coração da gente é a própria pessoa, são as suas palavras, que ele traz com muita simplicidade. Então, ele que, para mim, ele é um exemplo dessa conexão, né, entre Brasil e Índia, e ele traz muito essa sabedoria do Ayurveda. Ele trabalha muito com saúde mental, a gente troca muita figurinha sobre saúde mental, né? Ele traz a visão dele, eu trago a minha, e a gente percebe que, na verdade, quando tem essa integração com a espiritualidade, independente da escola de formação, né? Quantas coisas se assemelham quando, antes de mais nada, nós estamos conectados com essa espiritualidade. Aí a gente percebe que, na verdade, todas as ciências, sejam milenares, como é o Veda, ou mais moderna, como a psiquiatria, elas têm a sua raiz, elas têm esse seu lugar desse conhecimento do ser humano, da saúde mental, e que, inevitavelmente, levam a gente a essa integração corpo-espírito. Então, com vocês, Dr. Gui, seja bem-vindo, maravilhoso. Se você quiser complementar mais o que eu falei para você, sinta-se à vontade. Aqui o objetivo nosso vai ser a sua aula, o seu conteúdo. Vamos trocar né? Vamos bater um pouquinho essa figurinha. Depois a gente pode abrir um espaço para perguntas. Tem muitas pessoas também. Quero que você traga também essa questão que você está trazendo para o Brasil, né? Cada vez mais especializando nessas questões né, do câncer. A sala é sua, o palco é seu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão me vendo e ouvindo bem, né? Falar com vocês um pouco sobre a minha experiência nesses quase 50 anos já. Eu comecei esse campo do estudo sobre a alma humana, sobre o interior do ser humano, não é? Desde quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu entrei nessa cultura védica da Índia, essa ciência que busca o entendimento da natureza profunda do ser humano, resolver o problema existencial do ser humano. Dentro dessa cultura védica existe um conceito de que existe uma frustração existencial no ser humano, por 3 fatores fundamentais. Primeiro, um sentimento de incompletude.
o ser humano, de acordo com essa cultura védica, ele provém de uma consciência cósmica. Ele provém do um, do todo. Só há uma consciência no universo todo. E nós somos como uma bolha, uma casquinha formada dentro desse oceano de consciência, o que limita a nossa existência à individualidade. A partir do momento que nós nos sentimos como seres separados do todo, vem um sentimento de incompletude. Então, nós precisamos sempre buscar nos completarmos nos demais, nas coisas internas e externas. Há um sentimento de impermanência em tudo. Há um constante sentimento de que tudo está em constante mudança. Nada é eterno, nada é para sempre. Então, os entes queridos se vão, nosso corpo se transforma, as coisas prazerosas elas mudam, as coisas dolorosas passam, tudo está em constante mudança e transformação, mas essa impermanência de tudo gera uma angústia existencial. Assim também há, então, esse sentimento de incompletude, de impermanência e um sentimento de finitude. O sentimento de finitude é aquele conceito de que a morte sempre espreita a nossa existência. Por mais que nós tenhamos crenças criadas sobre a vida após a morte, sempre há no nosso interior alguma angústia. Será que vai ser assim? Será que eu vou manter a minha existência, mesmo que sem esse corpo? Será qual é o ambiente que eu vou existir, mesmo quando eu acredito piamente que vai continuar havendo a minha existência? Será que eu vou me transformar em outra coisa, numa outra dimensão? Ou será que vai haver o vazio e eu vou continuar existindo, como os existencialistas afirmam, apenas enquanto alguém se lembrar de mim? Quando ninguém mais se lembrar, eu deixo de existir, né? Essa é a visão dos existencialistas. Então, há esse sentimento existencial. Todos os seres humanos carregam essa frustração existencial, essa incompletude existencial e busca se realizar por diversas formas. A nossa ciência ocidental, ela foi muito no sentido de expandir os sentidos, através de telescópios, radiotelescópios, microscópios. Então, nós aprendemos muito sobre as partículas e sobre o universo. Mas nós estudamos pouco e analisamos pouco sobre a nossa existência interna. O Oriente foi mais rico nesse sentido. Ao invés de abrir os sentidos através de equipamentos para fora, voltou a consciência para o interior. Eu chamo esses seres dos cientistas da alma. E eles foram pesquisando, então, essas profundezas da natureza humana e construíram uma ciência que é chamada Sanatana Dharma, sabedoria perene. Muitos cientistas, muitos filósofos ocidentais estudaram esse sistema e Aldous Huxley, né, aquele que escreveu O Admirável Mundo Novo, tendo estudado essa filosofia, cunhou de sabedoria perene. É um conhecimento milenar, um conhecimento eterno, que é incorruptível pelo tempo. Evolui, mas as bases não se modificam. Dentro dessa cultura, se desenvolveu um conhecimento a respeito de saúde e doença, do equilíbrio e do desequilíbrio, da harmonia e da desarmonia. E essa ciência se chama Ayurveda. Então, a Ayurveda é um sistema de saúde milenar. Os textos clássicos que nós estudamos, a Ayurveda, a medicina do Ayurveda, o mais jovenzinho tem 1.700 anos, os mais antigos, 3.000, 2.500, e nada do que está descrito nesses livros
sobre fisiologia, patologia, diagnóstico, métodos de tratamento, o estudo da estrutura das doenças. Nada disso se mostrou irrelevante ou superado. Então, essa ciência, ela provém desse contato desses sábios antigos com a própria natureza, a observação de como as coisas funcionam. Então, o primeiro tema disso é a diferença de visão da fisiologia atual, ocidental, com essa fisiologia védica, que eu chamo védica, que é essa tradição. Na fisiologia ocidental, o ser humano é uma máquina, é um sistema fechado da física, é um sistema fechado no qual você põe um combustível, gera vida e elimina dejetos. E a mente, a alma, são secreções do cérebro. Não é assim que a nossa psiquiatria vai muito nessa direção? E até mesmo a população, é muito raro uma pessoa chegar para mim hoje na consulta e me dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho frustrações existenciais, eu vim aqui porque minhas relações são dolorosas, eu vim aqui porque eu tenho um problema de um traço melancólico. Não, a pessoa já chega assim com ar de autoridade me dizendo assim, olha, eu vim aqui porque eu estou com deficiência de serotonina. Então ela já quer, e aí é óbvio que ela quer um remédio que vai melhorar a serotonina dela. Ela não quer saber de lidar com seus problemas existenciais. Ela não quer saber quais são os valores que ela tem que levam ao sofrimento. Para ela, o problema todo é a deficiência da serotonina, e isso se deve à visão da psiquiatria moderna, que está ficando cada vez mais mecanicista, cada vez mais bioquímica. E essa é uma das coisas que desencanta um pouco na medicina, que nós nos transformamos em bioquímicos. Agora, todas as questões de saúde e doença envolvem questões bioquímicas. E até mesmo as pessoas que lidam com coisas naturais também estão entrando nessa coisa da nutrição funcional, da medicina funcional, que parte desse mesmo princípio. Só que ao invés de dar um remédio antidepressivo para estimular a liberação da serotonina nos neurônios, vai dar um suplemento, um aminoácido, um suplemento de algum mineral para poder estimular a serotonina, mas a filosofia é a mesma. Então, agora depois eles foram evoluindo mais, já não chegam mais falando só sobre a serotonina, agora eles já pedem o triptofano. Não, eu vim aqui porque eu quero que você me dê um suplemento de triptofano. É quase assim como se a pessoa já fizesse a receita para mim, só faltasse eu carimbar e assinar, porque já aprenderam que o problema é o triptofano. E aí ele já pede, me dê um suplemento de triptofano assim, com autoridade. Aí eles aprenderam que para fazer triptofano é preciso selênio. E eles aprenderam que a castanha do Pará é muito rica em selênio. Então, eles já estão com a ideia, a população já tem a ideia que se a pessoa não comer 2 castanhas do Pará por dia, ela não será feliz. E alguém põe na cabeça delas que se elas comerem 2 castanhas do Pará por dia, elas serão felizes. Ou seja, é um desserviço à humanidade, eu digo para vocês. Isso pode parecer uma coisa assim interessante, é óbvio que tem pessoas que têm deficiências mesmo. E é claro que elas precisam de suplementação. Mas é diferente a filosofia, entende? Tudo parte de uma visão filosófica. Com que olhos você enxerga o mundo? Se você enxergar o mundo com os olhos de que o ser humano é uma secreção do cérebro, que assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa, bom, nós vamos nos tornar todos, então, receitadores de vitaminas, minerais, suplementos e remédios sintéticos, como hoje facilmente uma pessoa sai de uma consulta de 20 minutos, 30 minutos, no máximo, com 3 remédios de controlar o humor.
antidepressivo, ansiolítico, regulador do humor, assim, sem nenhuma abordagem de natureza humana. Humanista é simplesmente uma visão de deficiência ou alguma questão química. Bom, então eu me formei dentro dessa medicina, dentro dessa visão, mas eu estudei anteriormente por muitos anos e até hoje dediquei minha vida ao estudo dessa visão profunda daquilo que os sábios antigos descobriram sobre a existência humana e sobre a natureza, consequentemente. E eu sempre pensava, como é que eu vou poder unir esse conhecimento à minha prática médica? E aí, anos depois, eu descobri essa ciência do Ayurveda, que Ayur significa vida, Veda significa ciência. É a ciência que explica como a vida funciona. Não é simplesmente um sistema de saúde ou um sistema médico, é o entendimento de como a vida funciona. E se nós temos o mínimo assim de bom senso, nós vamos seguir como a vida funciona. Eu me lembro de um tempo, e eu passei por esse tempo, ali pela década de 70, em que o ser humano tinha prepotência de achar que quando chegasse o ano 2000, nós todos viveríamos em bolhas, completamente separados da natureza, comendo alimentos sintéticos, todos sintéticos. Nós fomos nessa direção. E qual foi o efeito? Um aumento exponencial das doenças. Um aumento terrível das doenças. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei em 1981, quando eu terminei minhas pós-graduações aí em 85, morriam 13 pessoas por minuto de infarto. Hoje morrem 60 pessoas por minuto. Uma pessoa por segundo. Toda a tecnologia que nós desenvolvemos ao longo das décadas não reduziu, ao contrário, aumentou a incidência, assim como também do câncer. E quando a gente observa as causas, a primeira causa de todas as doenças é a emoção, ou são as emoções negativas. Padrões emocionais permanentes ou frequentes, eles levam ao desequilíbrio que leva à doença. O segundo fator que mais pesa é o estilo de vida. Estilo de vida é muito poderoso, tanto que essa madrugada, porque é na Índia, 8h30 de diferença, eu vou participar de um congresso, lá vai ser 11h30, aqui 3 da manhã, eu vou participar de um congresso onde eu vou falar sobre abordagem das doenças de estilo de vida pelo Ayurveda nesse congresso da Índia. Porque isso tem aumentado assustadoramente. E estilo de vida, sem dúvida nenhuma, que é uma coisa que depende da mente, de escolhas. Estilo de vida envolve escolha. E quando a gente não faz escolhas conscientes, nós somos conduzidos pelo hábito. Ou seja, a mente, nessa visão da cultura védica, ela é uma rede ferroviária. A mente é como se fosse a rede de metrô de uma cidade. Você entra numa estação, inevitavelmente você vai parar na próxima, porque o pensamento não tem liberdade de ir para onde ele quiser. O livre-arbítrio é uma possibilidade no ser humano, não uma realidade. Por que é uma possibilidade? Porque a gente só pode exercer o livre-arbítrio quando nós estamos plenamente conscientes aqui e agora. Aí vão surgir os hábitos, vão surgir os condicionamentos. E eu posso dizer, não, eu não vou seguir por aí, eu quero seguir outro caminho. Mas se eu estiver no devaneio, como nós estamos a maior parte do tempo, nós somos arrastados pelos trilhos dos hábitos, dos condicionamentos, das tendências, da cultura que nós fomos criados e desenvolvemos ao longo da nossa vida. E, do ponto de vista da filosofia, da cultura védica, ao longo das vidas. Que esse também é um tema muito importante a ser tratado. Então,
Primeiro fator, emoção, é a mente. Segundo fator, estilo de vida, são escolhas, é a mente. São valores, são crenças, são hábitos. Nosso estilo de vida depende de crenças, depende dos valores que nós adotamos na vida. Não é? Porque o estilo de vida é você dar mais importância para certa coisa e menos para outra, então você ocupa seu tempo com aquela e não ocupa com outra. E por que você dá mais valor para uma coisa do que para outra? Porque você foi construindo o seu sistema operacional interno que dá diferença de filtro, de visão de uma coisa para outra, dos valores que a vida tem, que as coisas têm para você. O terceiro fator que mais pesa dentro dessa visão do Ayurveda é a alimentação. A alimentação pesa menos do que a emoção, pesa menos do que o estilo de vida, mas pesa muito porque nós comemos várias vezes por dia e quando também não comemos também interfere. E a alimentação também não é uma escolha cultural? Também a alimentação não tem relação com valores? Quantas doutrinas de alimentação que existem hoje? E todas completamente opostas uma à outra, e todas dizendo que se baseiam em experiências e em trabalhos científicos. Tem uma que se agarra o animal pela unha e mata aquele animal e já come carne crua, porque a gente vive dentro de caverna. Não tem essa alimentação paleolítica. Outros são veganos radicais que põem fogo em churrascaria. Outros são vegetarianos, outro fala que o ovo é ótimo, outro que o ovo é ruim, outros só comem folha. Então, é assim, tantas doutrinas, e aí você vai ter que escolher alguma coisa. E essa escolha depende do quê? Da sua mente, dos seus valores, do seu conhecimento, dos seus hábitos, da sua cultura, a que você foi criado. Então, acaba que a alimentação também depende da sua mente. Por último, a única coisa que não depende muito da mente é o clima. O clima também interfere, o ambiente interfere também na produção de doenças. Mas eu posso aprender como lidar com o ambiente e não permitir que ele me adoeça. Por exemplo, esse conceito que eu disse para vocês, que na visão do Ayurveda, nós não somos um sistema fechado que termina na pele. Nós somos um sistema aberto. Na física, nós somos um sistema aberto. O que é que significa um sistema aberto? Significa que o que está acontecendo lá fora interfere diretamente em mim. Então, para dizer de uma forma bem simples, por exemplo, nós damos muita importância à digestão dos alimentos. Nós não somos o que comemos, nós somos o que digerimos. Então, tem essas controvérsias sobre se o leite é bom, se o leite é ruim, se a carne é boa, se a carne é ruim, se isso é bom, se isso é ruim. Depende. Depende para quem, quando, quanto. Tem pessoas que digerem maravilhosamente o leite, tem gente que digere maravilhosamente o trigo. Não fosse assim, os italianos estavam todos mortos, porque há milhares de anos a base da alimentação deles é o trigo, e ainda hoje. Então, e outros têm tremendos problemas com o trigo. Então, nós somos o que nós digerimos. Então, digamos, eu presto muita atenção, nós devemos prestar atenção na digestão. Então, eu olho para a natureza na hora de escolher o que comer e quando comer. Nós chamamos Vata, Pitta, Kapha, vocês já devem ter ouvido sobre esses temas. O Sol é o Pitta mais famoso que existe. Você sabe que os Pittas são pessoas que adoram aparecer. Eles são como o Sol, assim, quando o Sol aparece, ele brilha sozinho. Mais ninguém, mais nenhuma estrela brilha, nem a Lua, nem ninguém. Então, os Pittas adoram aparecer, aqueles que têm mais elemento fogo. O Pitta mais famoso é o Sol. Dentro de você, o Pitta são suas enzimas e ácidos digestivos. Se tem muita água entre você e o Sol, se tem nuvens pesadas entre você e o Sol, tem muita água dentro do seu estômago. Ou seja, seus ácidos e enzimas digestivas estão diluídos. E aí, se eu sou esperto e inteligente e eu conheço o Ayurveda, o que eu faço? Quando eu for comer, num clima assim,
eu vou comer comida um pouco mais seca e um pouco mais picante, para poder estimular minha capacidade digestiva e não diluir mais ainda o suco gástrico. Se o dia estiver luminoso, solar, meu acne, meu fogo digestivo aumenta e eu posso comer mais livremente. Então, eu observo a natureza e surfo nas ondas da natureza, respeitosamente, entender como ela funciona. Mesmo que vocês vivam em cidades grandes, cheias de prédios, isso também é a natureza. Também, de alguma maneira, te influencia. Até há pouco tempo, eu olhava para as árvores aqui em volta e elas estavam secas, as folhas caíram, tudo seco. Então, aqui dentro também está seco, a pele está seca, as mucosas secas. Então, se eu sou inteligente, eu coloco mais óleo na comida para lubrificar melhor. Se está úmido, eu diminuo. Então, é isso, esse fluxo, não é? Agora, essa visão do Ayurveda parte do princípio, vamos ver se eu consigo colocar aqui alguns. Doutor Ruguei, aqui no Google Meet você consegue compartilhar a partir dessa setinha que é do lado do emoji. Isso, dessa setinha para cima aqui. Só um instantinho Isso, aqui. isso. Aqui, pronto. Aí isso, perfeito. Ótimo. Tá Então, agora, aparecendo pra gente. certo. Então, deixa eu ver como é que eu faço para passar aqui. Pode ser pela seta do computador, mesmo tem na base tem a setinha, as setinhas bem na base aqui, ó. Aí. Vocês estão vendo aqui, né? Sim, tá aparecendo pra gente. Está aparecendo as inter-relações, corpo, prana, mente, alma. Perfeito, isso. Então, nós partimos do princípio de que existe essa correlação dos vários elementos que formam a nossa pessoa. Então, nós somos formados de corpo, e o corpo envolve esses elementos chamados doshas, dhatus. Doshas são as energias que governam o funcionamento do corpo, que são vata, pitta e kapha. Dhatus são 7 tecidos que formam o nosso corpo. Agni é a nossa capacidade digestiva, o nosso metabolismo. Malas são as excreções eliminadas. Veja, o Ayurveda dá tanta importância ao que entra quanto ao que sai. Porque a vida é um fluxo contínuo. O que você capta, o que você transforma e o que você elimina. E o que é que nós captamos? Nós captamos comida sólida e líquida, nós captamos o ar, mas também nós nos alimentamos das impressões que entram pelos sentidos. E esse é um tema muito interessante. A nossa mente é formada pelo alimento que entra das impressões, o que você vê, o que você ouve, o que você sente pelos seus sentidos. Agora, imagina uma pessoa, uma criança presa nessas mídias sociais, com essas notícias terríveis e todo esse jogo de coisas mentais. Qual é a qualidade do que nós estamos comendo no sentido mental? E qual é a qualidade da mente que está sendo formada por essas impressões que entram? Qual é a qualidade? Nós nos alimentamos também, segundo o Ayurveda, das nossas emoções. Então eu digo o seguinte: às vezes a pessoa anda 1 hora no trânsito para ir no supermercado orgânico para comprar um pé de alface orgânico. Passa 1 hora com raiva no trânsito para ir, 1 hora para voltar por causa de um pé de alface orgânico.
Ou seja, 2 horas de raiva por causa de um pé de alface orgânico não vale a pena. Porque é muita toxicidade da raiva. Não é? Então, as emoções negativas, elas intoxicam, como se eu estivesse comendo um alimento tóxico. Então, às vezes, a pessoa fica preocupada demais com o que come, isso é importante, sem dúvida, e não se preocupa em não cultivar as emoções negativas que estão intoxicando ela mais ainda. Aliás, até alimenta essas emoções acreditando que elas são mecanismos de defesa que a pessoa tem contra o mal do mundo ou o mal que os outros podem fazer com ela. E nós nos alimentamos também dos nossos pensamentos. Então, você imagina a qualidade do que a gente tem comido ultimamente, pensando em termos de comida sólida e líquida, repito, o ar que nós respiramos, as impressões, as emoções e os pensamentos. Essas são as coisas que entram. E o que é que sai do outro lado? Fezes, urina, suor, as eliminações normais do corpo, mas também nós temos que eliminar emoções contidas, os traumas, as coisas guardadas, aquilo que a gente não digere vira toxina. O alimento que a gente não consegue digerir intoxica o corpo, se transforma em ama. Ama significa toxina. As emoções não trabalhadas, não digeridas ou eliminadas se transformam em toxina mental, que vai envenenar o corpo e a mente e até a alma da pessoa. Então, a psicoterapia, ela é um mecanismo de colocar luz do discernimento sobre as emoções, por exemplo, sobre os traumas. Então, é uma forma de digerir quando você coloca a luz do discernimento. E nós somos, então, uma rede de canais e sistemas que são os srotas. O Ayurveda está inserido dentro de um contexto das medicinas chamadas... Está mudo? Para mim, não. Para mim, não. Para vocês estão? Não, tá tudo ok. Então, o Ayurveda está inserido nos sistemas chamados vitalistas. O que é que significa um sistema vitalista? Aquele que parte do princípio de que existe uma energia vital inteligente. Nós não somos um acidente de reações químicas. Há uma energia vital inteligente que compenetra o universo inteiro, que agrega matéria que por si não tem vida própria e gera toda essa perfeição que é a vida. Imagina quantos milhões de coisas estão acontecendo no seu corpo agora, simplesmente para você se manter vivo. Se deixasse para a nossa inteligência governar isso por 5 segundos, a gente morreria. E são fenômenos, e todos conversando um com outros, e todos em perfeita harmonia. Então, isso parte do princípio de que há uma energia vital inteligente, que é o prana. Nós somos formados também por uma mente, e para nós a mente vai além do cérebro. Além do cérebro. A mente não é produto do cérebro. A mente usa o cérebro como rádio e não como produto do cérebro. A mente é formada por esses elementos aqui, manas, que é a mente que gera emoções, ahankara, que é o sentimento de individualidade, buddhi, que é o intelecto, aquele que faz discernimento, e Chitta, que é a substância da consciência e da memória. Ou seja, se nós formos aprofundar nesse estudo da psicologia, do yoga e do ayurveda, nós vamos entrar mais profundamente nesses conceitos todos, porque eles nos levam a um conhecimento muito profundo da mente, de como ela funciona e como você pode se aproveitar desse conhecimento para o seu desenvolvimento e crescimento. Nós somos formados também por uma alma. No conceito védico, nós somos almas eternas em evolução.
que ocupamos temporariamente um corpo e uma mente nesse mundo. Obviamente, não é obrigatório que a pessoa aceite esse conceito. Está mudo? Uhum. Talvez oscile para alguns de vocês, né? Então, o Ayurveda está inserido num contexto que parte do princípio de que nós somos almas eternas em evolução, que ocupamos temporariamente um corpo e uma mente nesse mundo. Obviamente, não é obrigatório que a pessoa assimile esse princípio filosófico para que ela possa praticar o Ayurveda, não é? Mas isso amplia muito, principalmente no campo da psicologia, isso amplia muito o conhecimento. Então, isso significa o quê? Quando nasce aquele bebê que ele respira pela primeira vez, ele não é uma página em branco. Ele tem uma longa história prévia. E essa história prévia traz alguns condicionamentos positivos, alguns talentos que a alma traz, que quando eles expressarem na sua vida, vão se expressar como talentos inatos. E quando eles se expressarem, sua vida tem sucesso, flui, as coisas funcionam com essas coincidências positivas, não é? Porque isso vem da alma. Agora também a alma traz alguns condicionamentos negativos que, quando se expressarem na sua vida, vão se expressar como crise, como conflito persistente. E isso pode ser no nível físico, uma doença física, pode ser no nível da mente, como padrões mentais negativos terríveis, difíceis de curar. Você vê um jovem que entra num surto psicótico e que se mantém ali na vida com controles. Isso define várias características na vida dele. E também esses condicionamentos negativos podem se expressar como doenças sociais. O que chamaríamos de doença social? O ser humano é, por natureza, social. O ser humano deve se sentir, quando ele está saudável, ele deve sentir que as relações sociais que ele tem trazem satisfação, mesmo que sejam diferentes opiniões e conflitivas, mas lhe traz satisfação. Agora, tem pessoas que trazem padrões de condicionamento negativo para a vida toda nas relações sociais. Provavelmente vocês não, que estão muito trabalhados psicologicamente, internamente, mas eu vou dar para vocês um exemplo que é comum em muitas pessoas, são os relacionamentos amorosos, os relacionamentos amorosos mesmo, né? De casal. A pessoa repete, 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 repete relacionamentos de natureza negativa. Quando termina um relacionamento desse, a pessoa faz até assim com as mãos, ó. Nunca mais na vida eu quero isso para mim. Não quero ver essas criaturas nunca mais. Vou me trancar numa gruta lá no Himalaia. Vou virar monge, porque nunca mais quero ver essas criaturas na minha frente. Passa 6 meses de um ano, o próximo ou a próxima que chegou, às vezes tem até o mesmo nome da anterior. 25 anos de psicoterapia, 650 sessões de tudo quanto é prática para tentar mudar isso, e está lá o padrão negativo se alimentando, se alimentando, se repetindo, mesmo que invernizado, se repetindo. De onde vem isso? Vem da alma. Então, há 3 dimensões onde os problemas podem ter início em nós: no corpo, na mente e na alma. E, para essa cultura védica, aquilo que vocês veem escrito como Atman é a chispa, é a pura consciência divina dentro de cada um de nós. Então,
Com isso, o Ayurveda tem 3 níveis em que os desequilíbrios podem ter início. Consequentemente, 3 níveis de diagnóstico, 3 níveis de tratamento. O primeiro se chama Yukti Vyapashraya, que significa o tratamento dos opostos. Ele é um tratamento biológico, físico, usa ervas medicinais, usa os processos de desintoxicação, que são os panchakarmas, usa terapias de rejuvenescimento, ou seja, é o nosso tratamento biológico para questões físicas, psicológicas, etc. É o nosso tratamento biológico, que é natural. Alimentação, medicamentos naturais, etc. Sattva Vajaya é a nossa psicoterapia. Quando os problemas têm início na mente, os padrões mentais negativos, nós construímos padrões mentais positivos opostos àquele negativo que a pessoa traz. Não há na cultura védica o trabalho de fazer a psicanálise, entrar nas profundezas da negatividade e ficar ali esmiuçando ela nos próximos 20 anos. Até chegar aquele trauma lá da infância que provocou isso, e quando a pessoa descobre o trauma, ela acha que com isso resolveu o problema atual dela. E a gente não vê muito esse resultado. A gente vê que muitas vezes a pessoa intelectualiza demais o problema que tem, não fala sobre ela mesma, não fala da essência das emoções que ela tem, não vive essas emoções e coloca toda uma estrutura de ideias sobre os pais, sobre abuso, sobre isso, sobre aquilo, que gera uma terceirização sobre o problema que a pessoa tem. E isso não, na prática, a gente vê que não resolve. Então, o que nós fazemos é identificar o padrão mental negativo a ser trabalhado. E aí, através das práticas do yoga, pranayamas, práticas de meditação, o conceito dos chakras, o conceito das visualizações internas e os mantras, nós conseguimos, então, ir construindo o padrão positivo oposto àquele negativo, sem deixar de identificar o negativo. Isso se chama aumentar sáttva, a pureza da mente, a clareza mental, a paz interna. Rajas é a força que gera o ego, que gera conflito. E tamas é a mente bruta, a mente inconsequente, a mente que não percebe relação de causa e efeito. Então, é ir transmutando a mente para o estado sáttvico. E nisso o yoga tem um papel fundamental. O Ayurveda traz as ferramentas do yoga para participar da psicoterapia. E quando nós identificamos que o problema vem da alma, karmas que a alma traz, então, muitas vezes, nós também lançamos mão do diagnóstico feito pelo Jyotish, que é a astrologia védica. O mapa astrológico védico para o Ayurveda, ele dá o plano que a alma fez para aquela vida. Então, toda a combinação dos planetas, assim para dizer em 2 palavras, um planeta, por exemplo, que está muito exaltado no mapa, muito bonito, muito brilhante, na linguagem da astrologia, significa que as qualidades que aquele planeta representa, você traz já bem desenvolvidos de outras vidas. E aqueles planetas que estão debilitados, enfraquecidos, mal posicionados, as qualidades que eles representam em você, você não desenvolveu muito em outras vidas. Então, é uma situação de imaturidade, de conflito e dificuldades. Quando ele predominar na sua vida, isso vai te trazer dificuldades e conflitos. Então, o mapa faz o diagnóstico. E aí as ferramentas terapêuticas são principalmente também os mantras, a meditação, e você praticar atos que sejam positivos. Nós somos muito fãs da terapia ocupacional. Aquela ideia de que a mente vazia é a casa do diabo é uma ideia boa, de fato. Então, ocupar a mente com algo que seja bom e sem ficar esperando nem agradecimento. Fazer para que seja um treinamento
das suas qualidades internas, do seu ego. Então, vocês veem a dimensão com que o Ayurveda e o Yoga juntos trabalham na psicoterapia. Então, a psiquiatria ayurvédica, ela já existe há milhares de anos. Quer dizer, o conceito de que o Freud criou a psiquiatria é um conceito bem ocidental e moderno. Mas a psiquiatria é extremamente antiga. Há uma especialidade. O Ayurveda tem 8 especialidades diferentes e uma delas é a psiquiatria. No Charak Samhita, o texto mais antigo de clínica ayurvédica, que ele tem 2.500 anos, da última versão dele, ele tem um capítulo especial chamado, com esse nome que está aqui, ó, Bhuta Vidya, que é a psiquiatria. Não é? Então, é um conceito baseado no karma, nos planetas, e até admite o conceito também de que nós geramos energias em volta de nós como formas de pensamento. Naquilo que você pensa com muita frequência, ou emoções muito repetitivas, elas vão criando energias, focos, que querem se alimentar, e eles se alimentam de você, se alimentam de você repeti-los. Cada vez que você repete um hábito, você nutre essa forma de pensamento. Por isso eles são chamados bhutas, formas de pensamento. E a ciência é chamada Bhuta Vidya, a ciência que estuda essas formas de pensamento. Parte dela fica em você e induz você, como se fosse uma obsessão, induz você a repeti-la. E é isso que a gente vê na vida, não é? A gente fica repetindo padrões negativos, repetindo, repetindo, repetindo. E parte disso vai para o espaço e forma egrégoras de formas de pensamento que se unem em diferentes ambientes. Você vê, por exemplo, uma pessoa que não conhece nada de futebol e acha ridículo aqueles 22 atrás da bola. Ele vai no campo de futebol, tem 50 mil pessoas, 25 torcendo para um time, 25 mil para o outro, 1 milhão de pessoas assistindo em casa. Vocês podem imaginar as formas de pensamento, de paixão existentes ali? A pessoa fica indiferente, sentada ali 15 minutos. Passa 15 minutos, ele está gritando e pulando, igual todo mundo ali no campo. A pessoa vai na balada, não bebe nada, é tímido. Tum, 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 aquele som, aquele barulho, aquele pessoal pulando. Daqui a poucos minutos ele está pulando e saltando igual todo mundo. Mesmo não tendo bebido nem usado droga. Ou seja, há uma indução de estados mentais pelo ambiente, pelas essas formas de pensamento. Agora, vocês podem imaginar qual é a atmosfera psíquica desse planeta nesse momento? 8 bilhões de pessoas pensando o tempo todo. 8 bilhões de pessoas com emoções, guerras, conflitos, dificuldades, polarização. Quanto isso intoxica o ambiente e quanto isso te influencia? Quanto será que isso te influencia? Para os textos clássicos, para o Charak Samhita, como eu disse, ele diz que 70% das doenças psiquiátricas são provocadas por essas formas de pensamento. Então, isso traz um outro conceito que é fundamental na psiquiatria do Ayurveda, que é o conceito de imunidade mental. Eu, durante 17 anos, vivi dentro de uma UTI, de uma terapia intensiva. Lá só tinha Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus multiresistentes. Muitas vezes não tinha antibiótico nenhum que era sensível. E provocava graves infecções hospitalares. A cada 6 meses a gente fazia o suave da unha, do nariz, da garganta, para ver se não cultivava essas bactérias em nós e, eventualmente, encontrava. Mas a procura não era porque nós poderíamos ficar doentes. Você pode ser portador de uma bactéria terrível e não adoecer, porque tudo depende da sua imunidade, da sua resistência. Ninguém ali ficou doente da equipe que trabalhava, porque todo mundo tinha uma saúde razoável, tinha boa resistência. E o Covid mostrou o quanto a resistência é mais importante do que desenvolver
novos agentes antivirais. Da mesma maneira, nós precisamos ter resistência mental, imunidade mental. Vocês devem conhecer pessoas que não podem ouvir um não que adoecem. Qualquer frustração adoece. Tem uma crise de pânico, tem uma crise de raiva, tem uma crise de depressão, ou fica doente, uma crise hipertensiva, alguma coisa assim. Essas pessoas são imunodeficientes mentais. Precisam desenvolver essa resistência, que hoje talvez a gente pudesse chamar de resiliência, né? Que é a resistência diante de fatores de frustração. Então, dentro dessa visão, a vida é, por natureza, frustrante. Por quê? Não há como você realizar todos os seus desejos o tempo todo. Você vai frustrar desejos seus constantemente. Então, a frustração é existencial. Como a gente pode viver saudável no meio das frustrações? Desenvolvendo essa resistência mental, imunidade mental. Isso a prática da meditação diária permite, provoca. O controle mental, a observação de si mesmo, auto-observação, a disciplina interna, mas também desfrutar das coisas prazerosas da vida, daquilo que te traga bem-estar, não é? Não levar a vida dessa maneira que nós levamos muito hoje, assim como uma obrigação de trabalho diuturno. E o lazer, muitas vezes, é tóxico. Bem, tem muita coisa para se falar sobre isso, mas eu falei aqui sobre essas bases gerais, né? Até aqui. Então, eu vou passar, só para completar esse tema, mais esse slide aqui, que diz assim: isso se chama Loka Purusha Samya, ou seja, a saúde é a harmonia entre o indivíduo e o meio no qual ele vive. E o Charaka Samhita tem uma descrição do que é doença mental. Ele diz: doença mental é uma interação desarmônica entre o indivíduo e o meio. Esse meio é o meio interno, os componentes do corpo, o prana, a mente e a alma. Se eles estão em desarmonia, isso é doença mental. E a desarmonia com o ambiente. A harmonia com o ambiente não significa você estar totalmente adaptado a esse ambiente tóxico que nós vivemos. Significa você ter uma relação positiva, construtiva, para você e para o meio, e manter sua mente em paz, serena, equidistante. A base dessa cultura védica é ensinar a gente a ter equidistância na mente. Significa você nem se excitar com elogio, porque se você se excita demais com o elogio, você vai se deprimir demais também com a crítica. Porque no momento que você está no topo, no outro momento você está na crise. Ninguém fica no topo o tempo todo, ninguém fica na crise o tempo todo. A vida é uma constante mudança. Então a gente tem que ter uma equidistância. Há uma frase nos Vedas que diz assim: a expectativa é a mãe da frustração. Quanto mais a gente espera dos demais, mais potencial de frustração a gente tem na vida. É preciso encontrar o nosso caminho, nossos ideais, que eles sejam mais elevados, que eles sejam mais grandiosos, não no sentido de fazer grandes coisas no mundo, mas grandiosos para a sua alma. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais harmoniosa, despertar essas potencialidades internas, conseguir essa equidistância, servir. Servir é um ato terapêutico muito importante. Servir sem nem mesmo esperar o agradecimento, né? Que isso é equidistância.
Porque se a pessoa não te agradece, você fica triste. Se a pessoa te agradece, você fica feliz. Então, nós ficamos dependentes, totalmente dependentes do outro, para termos um mínimo de equilíbrio. E isso é doença mental, de acordo com a Ayurveda. Tem a dimensão física, sensorial, mental e espiritual. Bem, então, essas foram linhas gerais assim que eu queria apresentar para vocês, como o Ricardo me recomendou. Eu coloco aqui aberto para se vocês tiverem alguma questão e convido vocês, né, para que as próximas etapas a gente possa aprofundar em cada um desses temas, porque eles são bastante extensos, de fato, e muito úteis também para a vida. Então, muito obrigado aí por ouvirem. Perfeito. Se quiser Maravilha. compartilhar, né? A gente pode fazer aqui, ver quem quer fazer perguntas. Seria legal colocar no chat, né? A gente para ter um pouco maior de organização, em quem deseja fazer a sua pergunta. E aí, na hora, a gente se desmuta o áudio, tá? Doutor Ruguei, obrigado. Eu estou assim, encantado com essa aula. E olha, foram umas visões básicas, né, que você trouxe, mas quantas coisas compartilhamos disso, né? Todos que estamos aqui. E você ainda conseguiu expandir ainda mais essa visão, esse sentir, né, essa sensibilidade nossa em relação a isso. E com certeza teremos mais oportunidade de aprofundar, especialmente na formação que faremos do Saúde Mental 5D no ano que vem. Teremos o Dr. Ruguei junto com a gente. Então, assim, pessoal, quem quer, vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar essa riqueza de conhecimento, essa riqueza milenar, tá, gente? Milenar que ele está trazendo aqui para a gente. A Edileide, né? Você já sinalizou, não é, Edileide? Cadê? Isso. Edileide, se desmuta, por favor, querida. Pode fazer a sua pergunta diretamente para o Dr. Ruguê. Fique à vontade. Cadê você? Ah, tá aí. Tem que Diz que você tirar, é tem que abrir o comunicado. áudio. Gente, que Isso. aula é essa? Maravilhosa. Eu estou plenamente encantada, parabéns. Nossa. Então, e visto do que ele falou aí sobre os últimos temas, né, que visa tudo a essa espiritualidade, o quanto é importante para a pessoa ser um semeador, ou seja, fazer o bem em prol das outras pessoas. Eu viso muito isso, eu diminuí muito, né? Que eu queria mudar o mundo. Agora eu vejo quem quer mudar o mundo e aí eu tento ajudar. O quanto isso é importante na vida da gente. E eu nem falo do budismo, né? Porque eu admiro muito o Ayurveda, o budismo, o hinduísmo, mas isso ter essa fixação de querer ajudar e de transformar o mundo, isso também é um problema. É um bom problema, né? É um bom problema. Na verdade, o fundamental para nós conseguirmos saúde mental é desalojar o ego da posição que ele ocupa hoje, né? Ele ocupa a posição de dono da casa, mas ele não tem capacidade de mandar na casa, porque o ego é movido por duas coisas: aquilo que me agrada e aquilo que me desagrada. O ego é binário. O ego não sabe pensar de três coisas, ele só pensa duas. Ele reage a duas. Isso agrada, isso desagrada. Aquilo que agrada, aproximação. Aquilo que desagrada, luta ou fuga, né? O fight or flight. Então, essa é uma atividade muito mecânica do ego. A gente tem que desalojar ele desse lugar e colocar o discernimento para comandar a casa. E aí o discernimento nos traz isso, a possibilidade de ajudar, de promover o bem, né? De sair dessa zona de conforto que vive o ego ali todo voltado para os seus condicionamentos e exercitar isso nas relações. Isso é fundamental. Às vezes eu fico preocupado com pessoas que dizem que um yogi lá na montanha do Himalaia, que viveu lá a vida inteira, alcançou iluminação. Seria muito importante ele baixar daquela montanha, experimentar as relações do mundo aqui um pouquinho, só para ver o nível de realização que de fato ele teve, não é? Porque não tem nada mais desafiador do que provar essa maturidade interna nas relações, né? Mas então é isso mesmo, é servir, é um grande ato terapêutico.
Ai, maravilha. Esse é sempre o meu objetivo. Obrigada. Parabéns pela aula. Obrigado. Obrigado, Edileide, pela sua pergunta. Pessoal, alguém levantou a mão aí, Ananda? Alguém mais sinalizou a mão? Aqui não está aparecendo, mas a mão também é bem Pode bem levantar a mãozinha. porque ele vai por ordem, né? Ele aparece para nós por ordem aqui. Pessoal, aproveitem, ergam as mãos. A Giselma tá Giselma, isso. Pode falar. querida. Pode desmutar, por favor, e fazer sua pergunta. O microfone. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber se o ego ele é só ruim ou não necessariamente, o ego. Não, ele não é ruim. Ele tem um lugar dele. O lugar do ego é preservar a nossa própria existência, é construir um conceito de individualidade, né? A gente precisa ter uma individualidade madura. Vou te dizer, muita gente que quer seguir essa filosofia da Índia, que é uma filosofia de unidade, né, de uma consciência só em tudo, principalmente os jovens, chegam para mim e dizem assim: eu quero dissolver o meu eu no todo e ser um só com o todo. Eu digo para eles assim: primeiro você constrói um ego maduro, depois você pode dissolver em alguma coisa. Um ego imaturo que tenta se dissolver vira surto psicótico. Porque há muita fala de desconstrução. Se fala muito de desconstrução, mas a gente precisa construir algo no lugar enquanto desconstrói alguma coisa. Porque essa coisa de desconstruir demais e não colocar nenhum valor no lugar leva à psicose. Por isso, muitas dessas pessoas, ainda mais quando elas utilizam meios associados com drogas, com substâncias, para levar a esse estado. Então, o ego, ele é saudável, ele é parte da nossa pessoa, quando ele tem condicionamentos positivos, quando ele está submetido a uma vontade mais livre, que é, ou que são as nossas decisões conscientes, né? Perfeito, obrigada. Maravilhoso, obrigado pela sua pergunta, Giselma. Aqui levantou também primeiro a Vanessa, depois a Cleide. Vanessa, desmute, por favor, o seu áudio, ligue a sua câmera, por favor, e pode fazer a sua pergunta. Ixi, vamos lá. Boa. Estou aqui recolhida já, tudo bom? Boa noite a todos. Boa Bom, noite. eu vou representar aqui as pacientes de tratamento de câncer. Quero fazer, então, 2 perguntas sobre isso. Qual que é a visão da Ayurvédica em relação ao desenvolvimento do câncer? E qual que é a visão de tratamento? Tá. Obrigada. Eu vou te dizer assim, da forma mais sintética possível, traduzindo numa linguagem mais moderna. Você sabe, fisicamente, nós somos uma linha de produção de células, né? Milhares de células morrem todo dia, milhares de células nascem todo dia. Entre as células que nascem, algumas nascem mutantes, assim, nascem com mutação. Isso em todos nós acontece. Como nós vivemos no meio psicológico e físico tóxico, né? Porque hoje em dia a água está contaminada, o ar está contaminado, radiação eletromagnética de todo tipo para todo lado. Essas células sofrem uma mutação maior do que no passado. Então, essas células mutantes são pré-cancerígenas. Só que aí, no organismo, já tem um relézinho lá dentro do cromossomo, que quando a célula se vê tão mutante assim, ela se autodestrói. Isso se chama apoptose, né? A autodestruição das células. Mas algumas células escapam da apoptose e existe um mecanismo imunológico, que são linfócitos do tipo K, de killer, de matador, que eles ficam procurando essas células. Eles não vão atrás de bactéria, nem fungo, nem vírus, eles vão atrás de célula cancerígena. E quando encontram uma célula dessa, eles englobam a célula, matam a célula, decodificam o código genético dela e conta para todas as outras que têm uma célula assim. Ou seja, para uma pessoa desenvolver o câncer, é preciso que ela tenha
vencido, que o câncer tenha vencido essas duas barreiras, a barreira da apoptose e a barreira da imunidade. O trabalho do Ayurveda, nós consideramos um trabalho assim de suporte para o tratamento convencional. A gente não recomenda que a pessoa faça um tratamento exclusivo com as terapias naturais. Se a pessoa quiser, sim, a gente faz o máximo possível, mas sempre a gente vê melhor resultado quando associado. Então, os aspectos psicológicos vão interferir, aumentando essas células mutantes. Então, o nosso trabalho é melhorar a imunidade da pessoa, diminuir o tempo de uso de radioquímio e diminuir até a necessidade da cirurgia ou o tamanho da cirurgia, melhorar a nutrição, diminuir os efeitos colaterais, como eu disse, melhorar o estado geral da pessoa. E ela supera com isso muito mais rapidamente o tumor e principalmente também evita as recidivas. Porque a gente está trabalhando também, por exemplo, com um hospital lá de Portugal, lá de Lisboa, e a preocupação deles, que eles nos trouxeram, eles fazem um tratamento convencional, que o Ayurveda pode ajudá-los para evitar recidiva, porque ela é muito frequente em câncer de pulmão, por exemplo. Então, para evitar recidiva. Na Índia tem um hospital que a gente trabalha com ele, que tem 17 mil casos de tratamento convencional associado com a Ayurveda. Eles têm tudo isso de mais moderno, tudo lá, associado para o tratamento. Então, faz uma diferença grande, Vanessa, assim, entre a gente fazer só o tratamento convencional e o tratamento ayurvédico associado. Em todos os sentidos, funciona muito melhor. E se você me perguntar uma substância, eu vou te dizer a cúrcuma, o açafrão da terra. É uma coisa assim que tem um efeito extraordinário. Ele aumenta a apoptose de células anormais, protege as células normais, melhora a imunidade. Então, ele é, de fato, um grande instrumento de recuperação. Então, quem tem câncer, ou possibilidade, ou recidiva, ou qualquer coisa, deve aumentar bastante o uso da cúrcuma, do açafrão da terra. Os oncologistas geralmente têm certa resistência, não por conhecimento de que faz mal, eles têm resistência porque eles não sabem qual é a interação das ervas com os medicamentos sintéticos ainda. Eu não tenho muita pesquisa sobre isso, e esse é um dos obstáculos que a gente tem em introduzir o tratamento natural. É porque não tem muito trabalho ainda mostrando interação e eles ficam com medo, então pedem para não prescrever, não é? Mas a cúrcuma é usada de várias formas. Quando já tem o câncer, ele é usado em forma de tintura. Ele tem que estar bem concentrado, ou extrato seco. Então, a gente tinha, por exemplo, a tintura, umas 30 gotas, 2, 3 vezes por dia. Se ainda tem um pré-câncer, assim, um estado de células anormais e tal, pode começar com uma dose menor, preventivamente. Alguém perguntou aqui sobre como usar, e é isso. Na comida, é o mais adequado. Uma colher de chá por pessoa na comida diária. Refoga, põe no óleo, faz o refogado. A cúrcuma não é uma boa coisa para se ingerir crua. O bom é cozinhar, refogar. Entende? Perfeito, maravilhosa explicação. Agora o Cleide, maravilhosa, desmute-se, por favor, e pode fazer sua pergunta. Boa noite, doutores. Boa noite, Ananda. Aos demais, estão me ouvindo? Sim. Todos esses termos, nossa, que aula fantástica, todos esses termos são novidade para mim, não tinha ouvido falar, e me chamou a atenção em relação ao que o senhor falou, referente ao Sol, que é o astro mais forte, que quer aparecer, e eu me vejo um pouco como o Sol, eu sou do signo de Leão, e eu vejo que eu tenho isso dentro de mim. E quando eu me sinto agoniada, me sinto ansiosa, eu tenho uma forte queimação no plexo solar. Teria alguma relação? Qual a relação de tudo isso? Total. O Ayurveda fala de 3 energias que governam a nossa vida. Vata, que é simbolizado pelo vento, Pitta, que é simbolizado pelo fogo, e Kapha, que é simbolizado por terra e água. Vata governa todos os movimentos do corpo e da mente. Pitta governa o metabolismo, a digestão, e Kapha a estrutura, nutrição e lubrificação.
Do ponto de vista psicológico, o Kapha governa a afetividade. Pitta, a inteligência, o discernimento, e Vata, a criatividade, a adaptabilidade da mente. Todas as pessoas têm essas três energias, mas cada pessoa tem uma proporção única, individual, entre as três. Então, você, por exemplo, tem mais predomínio do elemento fogo, então você é uma pessoa de natureza Pitta. A pessoa de natureza Pitta tem uma estrutura mediana, mais muscular, geralmente é uma pessoa muito determinada, lutadora, gosta de vencer desafios na vida, tende a ser exigente com ela mesma e com os outros, tem um padrão de eficiência alto, gosta que as coisas andem dessa maneira, e se elas não andam, certa irritação, impaciência, senso crítico podem prevalecer. Estou fazendo a sua biografia aqui, né? De modo geral, tem fome forte na hora da comida, tem uma relação com a comida assim prazerosa, não é? Então, quando o Pitta fica em excesso, o calor em excesso, o que pode provocar isso? Primeiro, emoção, como eu disse, irritabilidade, impaciência, senso crítico. Segundo, estilo de vida muito competitivo, muita luta, muito desafio, muito ter que vencer coisas. Terceiro, alimento, muito picante, ácido, salgado e gorduroso. Quarto, o clima, um ambiente mais quente. Quando essas coisas aumentam em você, aumenta os ácidos e enzimas digestivas e dá essa queimação. O que fazer? Fazer o oposto. Refrescar, resfriar. Então, o lema da pessoa Pitta é fica frio, esfria a cabeça. Aí o resto tudo esfria. Entendeu? Manter a mente fria, calma. E tomar ervas assim, por exemplo, coentro é uma boa erva, um bom tempero para a Pitta. Usar alguma coisa com sândalo também é bom, tipo óleo essencial de sândalo, não é? Coisas assim menos picantes, menos quentes de energia. Certo? Muito obrigada. Giselma, você ligou o áudio aí, né? Sim, eu queria fazer também uma pergunta, mais uma. Sim, mais uma. Então, doutor, você também comentou também que a filosofia também está ligada à espiritualidade, né? Então, eu gostaria de saber com relação à iluminação. Nós, como seres ditos comuns, a filosofia acredita que também que a gente pode alcançar a iluminação, porque quando a gente fala em iluminação, a gente imagina, né, seres como Jesus, Budas, mestres ascensos, mas pessoas como nós, né, com nossas sombras comuns, podemos alcançar a tal iluminação? Veja, a tal iluminação é absolutamente inevitável para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos alcançar a iluminação. Agora, há um processo, provavelmente esses, como Jesus, Buda, os mestres ascensionados, eles estão aqui há muito mais tempo que nós, ou em algum outro plano, outro planeta, e já aprenderam muito, se desenvolveram muito. Nós, aos poucos, vamos transformando essas nossas características e vamos chegar a esse estado de iluminação inevitavelmente. Certeza, obrigada. Essa é a herança de todos nós. Vanessa, pode fazer, querida, a sua pergunta. Obrigado, Giselma, pela sua pergunta. Eu estava com a mão levantada ainda, foi sem querer. Não abriu, tá. Ok, teve mais alguém então? Não, né? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui no chat. Ok, perfeito. Edileide. Tem uma pergunta no chat mesmo. Pode fazer, minha querida. Não, tem uma pergunta no chat, quer responder por lá? Eu perguntei que a minha amiga, ela teve câncer e já retornou 2 vezes. Agora ela está naquele período que não incubou. Ela queria fazer um tratamento Ayurveda lá na Índia. Existe esse tratamento eficaz para prevenir, para não retomar o câncer?
O dela foi de ovário. Sim, existe tratamento na Índia e aqui também. A gente faz o tratamento semelhante ao que se faz lá na Índia. Se a pessoa tiver interesse em ir para a Índia, tem aqui mora também. em Boston. E ela queria... Seria bom ela fazer uma ação conosco, assim, uma consulta, uma avaliação, para nós definirmos exatamente o estado dela, ver todos os detalhes, para fazer um tratamento preventivo. E se em algum momento ela quiser ir para a Índia, tem como a gente também indicar lá lugares assim muito bons e médicos muito experientes para fazer o trabalho lá também. Ah, sim, eu vou passar para ela. Ela vem para cá, acho que no mês de novembro eu vou passar essa informação para ela. Muito obrigada. Tá bem. Pessoal, no grupo nosso, na nossa comunidade, eu vou passar o Instagram do Dr. Ruguet. Para quem é de São Paulo ou próximo de São Paulo, uma semana por mês, ele faz atendimento na Vila Madalena, né? E ele reside em Uberlândia, né? Você atende online, Ruguet? Atendo, tenho atendido bastante online também. Perfeito, a Fátima perguntou. Então, eu posso passar no grupo o contato da sua secretária? Isso, da Débora. Da Débora. Beleza, eu vou passar o Instagram e o contato da Débora. E aí, quem quiser online, faz contato, assim, online ou presencial em São Paulo ou em Uberlândia, né? Depende de onde você é também. Aí facilita a comunicação lá para que vocês tenham acesso ao Dr. Ruguet. Tudo bem. Pessoal maravilhoso, 5 dedos no meu coração. Quero agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui hoje, as perguntas, a interação. Assim como eu e vocês também, amamos essa aula. Realmente é muito deslumbrante, né? Poder enxergar todas essas questões que a gente tem no nosso dia a dia, com uma visão ainda mais integrada. Lembrando que o conteúdo até amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar disponível na comunidade, tá joia? Semana passada tivemos o problema do apagão em São Paulo, foi aquela confusão que acho que todo mundo ficou sabendo, aí a gente ficou sem internet, enfim. Doutor Ruguet, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, a sua atenção, a sua comunicação, que é extremamente clara, né, para passar um conhecimento tão delicado, uma linguagem também que não é acessível, né, a muitos brasileiros. Obrigado de coração. Se você tiver alguma consideração final, sinta-se à vontade em fazer. E lembrando que a todos, logo mais, eu já encaminho no grupo o contato da Débora, assistente dele, e também o Instagram dele. Eu queria agradecer, Ricardo, a você pelo convite, agradecer a todos aí pela presença e me coloco à disposição para ampliar todos esses nossos estudos a respeito da alma humana, né, do ser humano. Então, namastê para todos, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos, uma noite maravilhosa, incrível. E é isso. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Quinta-feira que vem tem nova Masterclass. A gente vai passar a agenda para vocês, viu? Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.